Estamos de volta hoje para falar sobre a cirurgia plástica pós-bariátrica. Quem está aqui comigo é o Dr. George Bittencourt, ele que é cirurgião plástico. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Como é que vocês estão, caríssimas? É um prazer para mim estar aqui com vocês agora, conversar um pouquinho sobre cirurgia plástica com foco em cirurgia pós-bariátrica. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso e tenho certeza que depois dessa entrevista você ou vai querer fazer a cirurgia ou vai saber muito mais e poderá ajudar a sua familiar ou mesmo a sua amiga a respeito. Vamos lá. Nós que agradecemos a sua presença aqui conosco para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores aí. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito grato. Doutor, o sonho de fazer uma bariátrica, né, é muito bacana e a gente vê isso aí hoje, cada vez mais a cirurgia bariátrica está sendo indicada, inclusive para a obesidade, né? Uhum. Quando você realiza, realmente é um sonho ali. E aí acontece de perceber a questão da flacidez, né, aquele excesso de pele. Sim. A cirurgia plástica faz parte do tratamento pós-bariátrico? Com certeza. Eu posso até falar que 100% das vezes haverá a necessidade de realizar algum procedimento dentro da cirurgia plástica. Que eu não falaria aqui nem que seria só estético, e sim, de certa maneira, reparador. Por quê? Porque você vai reparar uma deformidade corporal, que, vamos ser honestos aqui, a gente tira aquele corpo que estava muito esticado, a pessoa estava efetivamente gorda, para aquele corpo muitas vezes que está flácido, tem um excesso de pele. Então está reparando aquilo, porque ainda temos um problema. A gente mudou o problema. E essa mudança de problema acaba mudando já a especialidade. Porque aí é só o plástico que de fato vai entrar nesse jogo para poder efetivamente entregar um resultado e, como eu digo aqui para as minhas pacientes, mudar essa pessoa de patamar. Então, quando a gente fala nisso, a gente tem várias cirurgias. Imagina dessa maneira. Toda vez que a gente perde peso, nós vamos perder peso no corpo inteiro. Algumas áreas mais do que outras. Nestas áreas que nós perdemos mais peso, provavelmente vai sobrar mais pele. E essa pele que sobra necessariamente precisa ser retirada. E essa retirada é como se fosse uma troca na vida. Na vida a gente tem ônus e bônus. O bônus vai ser você muito mais bela. O ônus é a cicatriz que vai ficar naquela posição. Em algumas áreas nós conseguimos esconder essa cicatriz, tipo abdominoplastia, em outras não tanto. Mas de qualquer maneira, a pessoa fica muito melhor no quesito estético e, obviamente, no quesito psicológico também, porque muda muito a vida, né? Com certeza. E doutor, qual é o melhor momento para fazer a cirurgia? O principal que nós temos que ter é que essa pessoa não está mais variando de peso. Ela precisa ter uma estabilidade razoável de peso. Ah, então quer dizer que eu não posso mudar nada? Não, não é isso. Se você muda 2, 3 quilos, é muito natural. Pessoas, às vezes, né? Na fase da menstruação tá mais inchada, tá mais pesada, aí depois, fora da menstruação, tá menos. Isso tá tudo bem. O que não dá é, ela tá no meio do processo de perda ponderal, de perda de peso. E aí ela quer operar. Aí depois que ela opera, ela ainda perde 15 quilos. Isso não pode, porque ela vai perder, em parte ou totalmente, a cirurgia plástica dela. Então, perdeu o peso, efetivamente, a gente perde pelo menos uns 6 meses, né? Porque vai perdendo com os meses. Perdeu todo o peso, começou a ter estabilidade, ou seja, varia pouco o peso, é a hora dela operar. Você vai fazendo um planejamento junto ao especialista. Exatamente. E também porque no início ela não consegue comer direito quando ela faz a cirurgia pós-bariátrica. Então ela entra no estado de desnutrição. Grava bem isso. A pessoa desnutrida, ela não consegue cicatrizar bem. Ela não tem uma boa resposta de pós-operatório. Então é importante ela se restabelecer no quesito nutricional. O cirurgião bariátrico, ele sempre entra com vários suplementos no pós. Então é interessante primeiro dar atenção para o pós dessa cirurgia, cuidar bem, e na medida que está bem cuidada, está bem restabelecida no quesito nutricional, o peso está estável, aí é hora da gente entrar nesse jogo. Legal, doutor. E quais são as cirurgias mais indicadas, né, pós-bariátrica? A principal que o pessoal fala muito é a abdominoplastia. Por quê? A abdominoplastia, geralmente quando a pessoa ganha muito peso, ela vai crescer muito o abdômen, não só fora, na parte externa, que é a parte lipável, mas na parte de dentro, que é o que a gente chama de gordura visceral. O que seria isso, doutor George? A gordura visceral é a gordura do cervejeiro. Sabe aquela barriga dura que você pega que está dura? É aquela gordura lá de dentro. É aquela gordura que aumenta a chance de você ter eventos cardiovasculares.
infarto, derrame. Essa gordura, ela não é lipável. Essa gordura mostra que a pessoa não está no seu melhor na saúde. E ela estica a barriga para frente também. Então eu preciso murchar tudo isso. Uma vez que a gente murcha tudo isso, pós-bariátrico, a barriga fica muito mole. E ela ficando muito mole, sobra. Muitas vezes faz aquelas dobras aqui. E ela ganha também uma diástase, porque o músculo vai esticando e ele abre no meio. Então projeta tudo. A abdominoplastia, então, entra exatamente para poder resolver tudo isso. Porque eu tiro o excesso de pele, eu faço uma lipo associada para poder fazer as definições naturais de uma pessoa. Além disso, que é uma coisa que é razoavelmente nova, eu pego aquela gordura que eu lipei e eu enxerto nos reto abdominais. Ah, mas quer dizer que eu vou ficar toda trincada? Não necessariamente. Quando a gente coloca a gordura nessa região, que a gente pode chamar de Haft, quando é visão direta, né, na abdominoplastia, ou o graft, quando é através de ultrassom, a gordura ela tem fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento vão estimular algumas células lá no meio do músculo, que ainda não são músculo, a se desenvolver em músculo. Então existem estudos que provam que depois de 6 meses essa pessoa não treinou, não fez nada, só fez o enxerto ali, o músculo dela espessou. Então é como se ela jogasse para frente na vida dela 6 meses, 1 ano de academia, entre aspas. Então quando eu ganho uma definição melhor nesse abdômen, além da abdominoplastia, além da lipo, eu ganho um abdômen mais natural. E o que é mais interessante, se essa pessoa muda a mentalidade dela e resolve treinar, aquilo que é ótimo fica espetacular. Então isso é muito bom. A segunda cirurgia, que é bem bacana e muitas vezes entra associado com o abdômen ou num tempo secundário, é a cirurgia mamária. Por quê? Para pensar. Qualquer perda de peso, principalmente na mulher, mas no homem também, aonde também perde muito é a mama, porque a mama está projetada numa área pequena e ela vai para frente. Como a pessoa engordou, a mama fica grande. Quando ela emagrece, não tem aonde sustentar, então ela acaba murchando e caindo. E isso fica horrível. Mas por que você falou que o abdômen, então, já que fica horrível, é primeiro do que a mama? Porque a mama, a mulher ainda consegue colocar no sutiã, ainda consegue dar uma enganada. O abdômen não. O abdômen ela tem que colocar cinta, fica aquela coisa que no vestido fica quadrado. Então é detalhe. Eu tô conversando o mundo da mulher ali, aquele detalhe do viver socialmente. Então a mama incomoda geralmente um pouco menos, que ela consegue dar aquela enganada. Mas em algum momento vai se incomodar tanto, a dor vai ser tão grande de olhar no espelho que ela vai querer operar também. Então eu colocaria mastopexia, pexia de levantar masto de mama, então levantamento de mama, tá? Como segunda cirurgia mais feita, e geralmente quando não tem tecido, a gente coloca uma prótese, né, de silicone para poder complementar aquele volume. Isso fica espetacular, fica muito bom. Fica muito bom. E essas cirurgias, doutor, também de correção, acaba sendo feita no mesmo dia? O doutor consegue associar tudo e aproveitar, né? Porque é a questão de tempo, a questão de hospital, né? De infecções que minimiza também. Consegue fazer tudo com segurança no mesmo dia. É bem importante você colocar isso, porque tem uma resolução recente ainda do CREMESP sobre tempo cirúrgico na cirurgia plástica. É uma coisa que veio meio atravessada, não teve o aval da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então existe uma briga de bastidor, mas é uma coisa que vem somar. Só precisa ser melhor organizada, como é que vai ser isso? Então existe um limite ali de 6 horas, né? Mas não quer dizer que com 6 horas tudo piora, não, não é isso. É para dar um certo limite, para não chegar à cirurgia de 12 horas, que já houveram por aí, 14, 15 horas. Aumentando assim o risco Aumenta também, né? claramente o risco cirúrgico. O que eu coloco para as minhas pacientes aqui, para as minhas caríssimas, é o seguinte: se eu estou num procedimento, independente do qual seja, 5, 6 horas eu não acabei ele, mas eu sei até onde ele vai, porque ele está tudo organizado, não tenho mais desafios de intraoperatório, tá tudo bem, vou acabar com 7 horas, 7 horas e meia, tá tudo certo. Agora, por exemplo, eu estou num procedimento, eu estou com 5 horas e pouco, 6 horas, eu ainda vou começar um tempo mamário, vou começar a mama. Eu não sei se vai ser fácil. Eu não sei se vai ser difícil. Eu não sei se no meio lá uma mama vai ficar diferente da outra, eu vou ter que desarmar a mama inteira para poder armar de novo. Isso eu não faço. Porque eu não sei ainda o que me espera. Essa é a questão das pacientes estarem atentas. Exatamente. Ao médico, ao especialista e esse cuidado com a segurança. Exatamente. Então temos que ter cuidado. Muitas vezes na sua cabeça não vai casar, não vai ficar do mesmo lado a questão de segurança
com a questão que é muito comum hoje de praticidade. Eu vou entrar lá e eu saio pronta. Eu vou pagar uma vez só tudo. Nem sempre a segurança vai estar junto. E a segurança é o que mais vale, porque é o que vai manter você aqui, viva, podendo viver e atingir outros grandes sonhos. Então, o que eu faço de maneira muito objetiva? Primeiro, geralmente eu indico a lipoescultura com abdominoplastia. Por quê? Ué, eu estou com a cânula de lipo na mão, já vou limpar o abdômen. Então é muito mais prático e inteligente eu fazer uma lipo 360, desenhar o corpo dela inteiro, desenhar braço, desenhar coxa, fazer os enxertos musculares onde é seguro efetivamente, desenhar o bumbum, que é a área que eu sou muito conhecido no Brasil inteiro pelos bumbuns que eu faço, deixar bem redondinho, deixar mais firme, porque eu aplico uma tecnologia que é o plasma de argônio para retrair a pele. Então fica aquele corpo todo desenhado e faço o abdômen. Depois disso, 4 meses depois pelo menos, eu faço a mama. Por quê? Porque a mama é uma cirurgia menor, ela já fez a maior, então agora vai para a menor, mais fácil de responder essa cirurgia. E segundo, às vezes na cabeça dela hoje, ela nem sabe como seria uma mama legal para o corpo dela, porque ela não consegue visualizar esse novo corpo. Agora, com o corpo novo, ela olhando no espelho, ela fala, puxa doutor, eu achei que eu queria uma mama 44 de sutiã. Não, com esse corpão, né, eu quero uma 40, quero uma 42. Então ela consegue ainda definir. Tem outros benefícios ainda, exatamente, né, é mais nessa estratégia, é mais inteligente fazer dessa maneira. Doutor, e além da estética, existem outros benefícios também para essa paciente nessa cirurgia pós-bariátrica? Sim, 2 benefícios principais. O primeiro dermatológico e o segundo psicossocial, né, o psicológico efetivamente. O dermatológico é o que muitas vezes a pessoa quando está muito obesa, ela faz lesões de repetição por fricção. Então a perna fica friccionando aqui e fica tudo escuro. Quando ela emagrece muito, aí fica aquela dobra e faz aquela infecção fúngica na pele, que fica vermelho, você trata, resolve, depois volta. Isso é horrível. Aí ela vai para academia, porque ela melhorou a mentalidade e ela quer treinar. Aí ela soa ali. E quando soa, piora mais ainda a lesão. Quando eu resolvo esse excesso de pele na cirurgia plástica, eu liquido isso. Não tem mais essas infecções de pele de repetição, porque não tem sobra de pele. E além disso, fica muito óbvio para vocês, a pessoa que está agora mais bonita, sem excesso de pele, você acha que ela vai ficar mais feliz, mais integrada à sociedade, mais integrada à família ou não? É claro que vai. Com certeza. Ela vai sair mais, ela vai na loja e tudo serve para ela. Ela vai querer ir na loja, ela vai chamar a amiga dela para poder ir na loja com ela. A autoestima vai estar lá, vai né? lá em cima. Eu falo para as minhas pacientes, é a real mudança de patamar. Eu falo para as pessoas próximas que é como se fosse algo... Como não? É algo filosófico, porque a gente adentra pelo material. Só que o que a gente atinge dentro da pessoa, através da cirurgia plástica, é muito mais que o material. A gente atinge, parece que, sabe, a alma, porque é como se a gente permitisse, possibilitasse que ela mudasse totalmente a vida. É como se fosse uma fênix. A pessoa ressurge uma nova pessoa ou, às vezes, ela busca aquela melhor versão dela lá de trás. Ou, às vezes, que aconteceu várias vezes aqui, doutor, meu melhor momento foi em ano tal, mas agora eu tô melhor do que estive lá. Ou seja, é uma nova mulher, um novo homem. É muito gratificante, doutor, ouvir isso, né? É muito porque eu participei daquilo. Eu fiz parte daquilo. Construiu junto com ela. Construiu junto, né? não tem como apagar, sabe? E você ser útil ao meio, como cirurgião plástico ou como qualquer outra profissão, é o que mais vale nessa vida. Verdade. Você olhar para trás e falar, poxa, valeu a pena eu estar aqui, porque eu fiz diferença no meio, sabe? Exato. Doutor, o doutor atende em São Paulo, mas eu acredito que o doutor também atenda online, né? Sim. Consulta online, porque nós temos um público muito grande no interior de São Paulo, também no Rio de Janeiro. É importante que essas pacientes saibam, né, que podem também fazer alguns tipos de exames com antecedência, com essa consulta, para poder otimizar, e aí sim ela vir pessoalmente fazer a consulta depois? Com certeza. Como a gente tem hoje tecnologia, não necessariamente a pessoa precisa passar em consulta presencial. Então ela vai entrar em contato com o meu time e muitas vezes ela vai fazer uma primeira consulta online. E essa consulta é muito produtiva, porque eu explico para ela toda a situação, eu dou todo o conhecimento, porque conhecimento é liberdade, você se liberta. Você não precisa ficar acreditando mais em mim e em ninguém. Você entende a lógica do porquê que vai fazer essa ou aquela cirurgia. E uma vez feito isso, eu vou explicar tudo, ela vai passar com o meu time, vai conversar sobre tudo, o valor e tudo mais. Uma vez dando tudo certo, e espero que dê certo, fechando, aí até a data da cirurgia tem os exames para poder ser feito e tudo mais. Aí tem uma nova consulta que é um alinhamento de expectativa.
No alinhamento, aí sim, é interessante ela vir presencialmente para a gente fazer o ajuste fino. Porque tem aquela flacidez que às vezes, sabe, mudou alguma coisa, ou se ela mudou de peso. Aí ali eu faço o ajuste fino, eu mostro para ela presencial, ela conhece a nossa clínica, ela tira alguma dúvida que ela não tirou ou que apareceu depois, para a gente efetivamente ir para o próximo passo, que é a cirurgia em si. É uma jornada bonita, é uma jornada que gera ensinamento, gera aprendizado tanto para mim sempre, quanto para paciente. E prepare-se, porque é uma mudança efetiva de patamar. Nossa, doutora, adorei o nosso bate-papo. Obrigada, viu, por falar com tanto carinho aí para suas pacientes, para os telespectadores. Eu estou aqui próxima, dá para ver nos seus olhos o amor que o doutor tem Sim, pelo seu sim. trabalho. Parabéns. Muito obrigado, sou muito grato, grato pela oportunidade. Sempre bom falar daquilo que a gente gosta. E cirurgia plástica, eu tenho uma história longa com a cirurgia plástica. Ela entrou na minha vida para realmente somar. Somar para mim, como profissional, como ser humano, e somar também para as pessoas que eu posso servir. Então, a minha gratidão. Nós agradecemos também. Muito obrigada, doutor. Imagina. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. George Bittencourt. Você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.